Então, ó, esse vídeo ele vai falar sobre os números racionais. Só que para isso precisamos lembrar aí dos números naturais e dos números inteiros. Aqui eu vou dar só uma prévia do que são os números naturais e inteiros, mas se você quiser entender melhor sobre cada um desses conjuntos, tem aí também um vídeo falando sobre eles, tá certo? Então, ó, os números naturais, que é representado por essa letra N, são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá certo? Ele é infinito, mas ele começa aqui do zero. Caso venha um asterisco, certo? Assim, nesse N, é porque ele está dizendo que esse conjunto não tem o zero, tá bom? Então, asterisco é a falta do zero. Nesse caso, como eu quero o conjunto completo, então ele é feito dessa forma, só o N, tá bom? Então, aqui ó, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Agora, o conjunto dos números inteiros, que é representado por essa letra Z, se tiver o asterisco, é porque ele está retirando o zero. Perceba, o conjunto dos números inteiros são todos os naturais, ou seja, vou colocar aqui, ó, os naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E o seu oposto, ou seja, o negativo, ó, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, certo? E ele também é, ó, infinito. Do mesmo jeito que ele é infinito para os números positivos, ele também é infinito para os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros, certo? Tá lá dentro os números naturais, tá bom? E os seus negativos. Então, ó, pode ser que ele venha com esse asterisco. Então, se ele vier com esse asterisco, é porque não tem o zero. Ele também pode vir, pessoal, com esse sinalzinho de mais. Se ele vier com esse sinalzinho de mais, indica que só tem lá os positivos dentro daquele conjunto. Se ele vier aqui, ó, com um sinalzinho de menos, indica que só tem os números negativos dentro daquele conjunto, ok? Então, asterisco é a falta do zero. Se vier um sinal negativo, é porque lá dentro só tem os números negativos. Se vier positivo, é porque lá dentro só tem os números positivos, ok? Mas nesse caso eu quero mostrar o conjunto completo. Então, ele vem só dessa forma, tá bom? Então, essa parte aqui é só para relembrar quem são os números naturais e quem são os números inteiros, para que nós possamos aqui entrar no conjunto dos números racionais, ok? Então, ó, números racionais, ele é representado por essa letra Q e esse traço, tá certo? Então, quem são os números racionais? É todo número em forma de fração. Se você conseguir transformar um número em forma de fração, então ele será um número racional, tá certo? Lembrando que toda fração, o denominador, que é esse número que está aqui, ó, embaixo, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Por quê? Não existe, gente, nenhum número dividido para zero, tá bom? Então, ó, pessoal, isso daqui não é nenhum número racional e nenhum número existente, tá certo? Não existe nenhum número dividido para zero. Ok, vamos lá. Então,
Os números racionais são todos os números em forma de fração. Nós temos quem ali, ó, 1/2, menos 2/5, 10/5. Camila, tudo isso são números racionais, né? Sim. Só que os números racionais, eles também podem vir aqui, ó, em forma decimal. Decimal é números com vírgula, certo? Então, como saber que aquele número decimal ele é um racional? Só tem dois tipos. Quando ele for finito, ou seja, quando ele tiver um fim. Como assim, Camila? Ó, 2,50. Parou. Então, ele tem aqui, ó, um fim. Tá bom? Ele acabou aonde? No zero. Então, esses números, eles são racionais, ó, como 2,53, como 1,4. Então, esses números são racionais. É chamado de finito, tem fim, tá bom? Agora, também tem os números decimais infinitos, ó. Perceba aqui que tem uma reticência, então é infinito, é esse 3333333, certo? Não tem fim. Então, esses números, eles também são racionais porque eles são periódicos. Camila, o que é periódicos? Eles se repetem, tá certo? Ou seja, são racionais todo número finito, decimal, tá certo? Decimais, finito. E se ele for infinito, ele tem que ser o quê? Periódico. Ou seja, ele tem que se repetir. Por exemplo, ó, aqui, ó, eu tenho 1,4242, então aqui ele vai se repetir como? 424242. Então, ele é periódico no 42. Então, se ele é infinito e periódico, então ele pode ser considerado um número racional. Aqui, ó, 2,35252. Então, ele está sendo periódico onde? No 52. 525252, tá certo? Então, já que ele está sendo periódico, então ele pode se considerar um número racional, ok? Então, de novo, se vier um número decimal, tem dois tipos, certo? Para saber se é um número racional. Quando ele for finito, ou seja, quando ele tiver um fim, e se ele for infinito, tem que ser periódico, ou seja, tem que repetir. Camila, e existem números infinitos que não se repetem? Sim, muitos, tá certo? Agora, por que eu estou falando isso? Porque só esses números periódicos e números finitos é que nós conseguimos transformá-los em uma fração, tá certo? O infinito não periódico, que é o que não se repete, nós não conseguimos transformá-los em uma fração. Por isso que não são números racionais, porque racionais é todo número em forma de fração. E nós conseguimos transformar esses números decimais em fração. E vou ensinar como. Então, como transformar números decimais infinitos, certo? Periódicos, ou seja, que se repetem, tá bom? Em uma fração. Porque é a única forma de provar que esses números são racionais. Porque números racionais são todos os números em forma de fração. Se você não conseguir transformar um número numa fração, então não é um número racional. Então vamos lá. Primeiro passo, pessoal, você tem que dar nome a esse número. E o nome que eu vou dar a esse número, eu vou chamar ele de x. Então, x vai ser igual a esse número, que é o 0,77777, tá bom? Camila, você repetiu o 7 aqui só 3 vezes. Não tem importância. Depois desse 7 seria um outro 7, seria igualzinho lá, que teria um outro 7, tá bom? Camila, então se eu só
colocar ali, ó, 7, 7 e os pontinhos. Dá certo? Dá certo, viu? Porque você está dizendo que é o 7 que está sendo repetido. Vamos lá. Então, primeiro passo, você vai lá e dá o nome. Segundo passo, você vai multiplicar o primeiro membro e o segundo membro. Peraí, Camila, o que é membro? Membro, gente, quem separa um membro do outro é o símbolo de igualdade. Então, ó, daqui para cá tem um membro e daqui para cá é um outro membro, tá bom? Então, isso se chama membros. Então, nós vamos multiplicar o primeiro membro por um número e o segundo membro por esse mesmo número. Agora, que número? 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Camille, como saber qual desses números? Muito simples. Só você ver aqui quem está sendo repetido. Não é só o 7? Não é só o 7? É um número só. Então, se é um número, eu só vou precisar do 10. Do 10. Por quê? O 10 só tem um zero. Nesse caso, ó, gente, perceba que está sendo quem? 15, 15, 15. Nesse caso são o quê? Dois números. Eles estão sendo repetidos, ó. 1, 5, 1, 5, 1, 5, certo? Como são dois números lá, então, a ideia é que eu multiplique por quanto? Por 100, porque tem dois zeros. Digamos que seja desse jeito, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, infinito. Então, está sendo repetido de 3 em 3 números. Então, iríamos multiplicar aqui por quanto? Por 1000, que tem 3 zeros. Ok? Então, ó, sabendo dessa ideia, nós vamos multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por quanto? Por 10. Por quê? Porque tem só uma repetição. É só um número que está sendo repetido, tá bom? Então, 10 vezes x é só juntar. Letra vezes número é só juntar. Então, aqui eu vou ficar com 10x. Tá bom? Agora, 10 vezes esse número decimal é muito bom, hein, gente? 10, só basta você, ó, pular a vírgula para cá, tá bom? Se fosse por 100, você iria pular 2 casas. Se fosse por 1000, iria pular 3 casas. Porque você vai pular as casas de acordo com a quantidade de zero, tá bom? Como 10 só tem um zero, você só vai pular uma casinha, tá bom? Então, essa vírgula que tá aqui, ó, pula para cá. Então, ó, fica aqui, né, o zero e essa vírgula pula para cá. Tá bom? E continua, 7, 7, 7, né? É infinito. Tá bom? Então, o próximo passo é fazer a subtração desse número que está embaixo para esse, tá bom? Então, bora lá fazer. Subtração. Então, ó, 10 menos 1. Camila, onde é que você está vendo 1 aí? Então, pessoal, quando vocês não estão vendo o número aqui do lado dessa letra, indica que esse número é 1, tá certo? Então, 10 menos 1, vou ficar com quanto? 9. E repete a letra, tá bom? X. Aqui, ó o pulo do gato. Toda vez que tiver o mesmo número depois da vírgula, aqui e também aqui, olha que belezura, você pode cancelar, tá bom? E só ficou quem? 7, né? Porque 0, 7 é 7. 7 menos 0 dá quanto? 7. Acabou. Certo? Então, tudo isso aqui, ó, ficou 7. Então, agora você só precisa saber quem é x. E se você quer saber quem é alguma coisa, deixe aquela coisa sozinha. Então, vamos isolar x. Isola x como? Repete aqui o 7. E esse número que está junto do x, ele passa dividindo aqui, ó, em forma de fração. Conseguir fazer fração. Se eu conseguir fazer fração, é um número racional. Tá certo? Então, esse 0,7777777 é simplesmente 7 sobre 9. Se você quiser fazer o teste aí na sua calculadora, você pode pegar 7 e dividir para 9, que vai dar isso, ó. Tá bom?
Então, se a gente consegue fazer uma fração de um número decimal, então aquele número decimal é um número racional, tá bom? Agora vamos vir aqui para essa outra questão. Primeiro passo, vamos dar nome. Agora eu vou chamar ele de Y. Camila, posso chamar ele de qualquer letra? Pode, eu estou chamando ele de Y. Então, Y vai ser igual a 1,15, 15, 15, infinitos. Próximo passo, eu vou multiplicar por 10, por 100 e por 1000. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar por quanto? Por 100. Por quê? Porque eu tenho duas repetições, certo? E 100 tem 2 zeros. Então, multiplicando o primeiro membro por 100, letra vezes número é só juntar. Então, aqui eu vou ficar com 100y. E multiplicando 10, 100, 1000 por qualquer número decimal, é só pular a vírgula de acordo com a quantidade de zeros. Como 100 tem 2 zeros, vocês vão pular aqui, ó, duas casas, tá bom? Essa vírgula vai vir para cá. Então, eu vou ficar com que número? 5, né, ó. Aí agora coloca vírgula e faz lá o 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, infinitamente. O próximo passo é fazer a subtração. Vamos lá. 100 menos 1, 99. 99y. Olha o pulo do gato. Depois da vírgula, ó, é todo mundo igual. Pode cancelar. Então, só ficou quem? 115 menos 1, que dá 114. Olha só. Próximo passo, isola y, deixando ele lá largado sozinho. Então, aqui só repetir o 114 e esse número que está junto do y, passar aqui dividindo. Então, eu vou ficar com 114 dividido para 99. Se você quiser dividir 114 para 99, você pode ver que vai dar 1,15, 15, 15, 15, 15, 15. Ok? Então, aqui, ó, é um número racional. Por quê? Porque nós conseguimos transformar esse número em uma fração. Pronto. Como já vimos, conseguimos transformar um número decimal periódico em uma fração, certo? E um número decimal periódico é um número infinito. E como transformar um número finito, ou seja, que tem um fim? Muito simples. Você vai pegar o número todo que você está vendo sem a vírgula. Nesse caso, eu tenho ali 2,34. Então, você vai pegar quanto? 234. E dividir por quanto? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Como saber? Verifique quantos números tem depois da vírgula. 2. Aí, quem tem 2, 0? 100. Ô, Camila, achei, ó, 100. Então, é só aqui, ó, dividir por 100. Tá certo? Já conseguiu transformar ele numa fração muito simples. Ok, gente? Só que dá para simplificar. Caso vocês não lembrem o que é simplificar um número, também tem um vídeo aqui explicando sobre simplificação, certo? Mas, ó, simplificação nada mais é do que você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, que número consegue dividir os dois ao mesmo tempo? Primeiro aqui vai ser 2. Por quê? Porque os dois números são pares, certo? 234 é um número par, porque terminou em 4. E 100 é um número par, porque terminou em 0, certo? Números pares são 0, 2, 4, 6 e 8. E os números terminados com esses, como o 234, que terminou em 4, e o 100, que terminou em 0. Tá, então, simplificando, que é dividir, eu vou ficar aí com 234 dividido para 2, vai dar 117. E 100 dividido para 2 vai dar aqui, ó, 50. Então, aqui eu fiquei com 117
dividido para 50. Tem algum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Agora não mais, tá certo, gente? Então, acabou aí. Camila, mas e se eu quisesse deixar ali? Estaria certo? Estaria, porque é uma fração. Qual é o nosso objetivo? É transformar um número decimal em uma fração. Para quê? Para mostrar que ele é um número racional. Porque o número racional é todo número em forma de fração. Então, peraí, Camila, esse 0,25, ele vai ficar assim, ó? Porque você disse que é o número sem a vírgula. É. Dividido para quanto? Só ver quantos números tem depois da vírgula, ó. 2. Se é 2, por coincidência, vai ser quem de novo? 100, tá bom? Só que, ó, gente, lembrando que 0 à esquerda não serve de nada quando ele tá sem a vírgula, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com 25 sobre 100 normal. Camila, se eu quiser, posso deixar desse jeito, que já é uma fração e é o que você quer, é só provar que é um número racional, né? Sim, sim. Só que, lembrando, dá para simplificar aqui, ó, todo mundo por 25, certo? Lembrando de novo que simplificar é você encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, 25 dividido para 25 vai ser quanto? 1. E 100 para 25 vai ser quanto? 4. Então, 25 sobre 100 é a mesma coisa de 1/4, certo? Camila, então eu posso deixar desse jeito e desse, né? Sim, gente, é só mostrar que é um número racional. Então, é isso. Conseguimos transformar um número decimal finito e infinito periódico em uma fração. Se conseguimos, então tá aí a prova que é um número racional, porque o que é um número racional? Todo número em forma de fração.